Boa tarde, pessoal. É o Marcelo Pessoa falando. Alguns já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu sou um engenheiro de soluções para o mercado de saneamento aqui no Brasil. Quando a gente fala saneamento, a gente fala água e esgoto. Geralmente em lugares que você fala espanhol, saneamento é apenas a parte de esgoto, mas aqui no Brasil a gente acaba generalizando, né? Então a ideia hoje da apresentação é falar um pouco do mercado de saneamento, explicar um pouco o mercado, onde que são os pontos críticos do mercado e o que a gente tem de oferta de software, onde que a gente pode atender e o que é mais indicado para cada tipo de cliente. Qual que é o cenário dele? Alguns slides aqui, até algumas pessoas já podem ter até visto, eu aproveitei alguns slides que eu tenho, mas só para dar uma introdução. Então, qual que é a característica do cenário? Isso aqui é um cenário mundial, é o envelhecimento da infraestrutura, então isso aqui acontece no mundo inteiro, no Brasil também, então há uma necessidade da troca de tubulações e na detecção de erros. Imagine tubulações de 200, 300 anos instalado, conjunta de concreto, então isso aqui é um problema muito crítico para eles. Outro ponto é o aumento da legislação e regulamentação. Então, cada vez está ficando mais rigorosa a regulamentação, a cobrança em cima deles. Existe algumas no Congresso tem algumas votações que já foi paralisada algumas vezes, mas para a Agência Nacional de Águas tem um poder maior. Então, e isso deve aprovar logo. Assim que for aprovado, a Agência Nacional de Águas vai ter um poder de legislação, regulamentação e até de multa em cima das empresas. Então, isso aqui deve acelerar o mercado de saneamento. Outros fatores importantes são a parte de negócio, há uma redução de CAPEX e aumento de OPEX. Isso aqui é um levantamento global. No Brasil, a gente sabe que tem um aumento de CAPEX e aumento de OPEX. Por quê? A gente tem uma infraestrutura muito deficiente, então a coleta não é 100%, o tratamento não é 100%, então tem muito CAPEX ainda, muitas plantas novas saindo e também tem toda a parte de OPEX. A gente chegou a uma conversa que a gente estava tendo um tempo atrás, às vezes a gente acaba pensando muito em CAPEX, a projetos novos, vou trabalhar naquele projeto que é grande, mas o OPEX de uma empresa às vezes é muito maior do que o CAPEX na parte de automação, porque se o conservação e eficiência, então cada vez é mais crítico a parte de conservação e eficiência. A gente falava isso alguns anos atrás, não era realidade para muita parte do Brasil. Hoje já é realidade para várias partes do Brasil, já tem falta de água, já tem racionamento, tem lugares que o pessoal não chama de racionamento, esconde, mas, por exemplo, São Paulo, eles param o abastecimento das 2 às 4 da manhã, em muitas regiões. Eles desligam as estações. Então, é um racionamento, queira ou não queira. E cada vez eles estão buscando água mais longe. Por exemplo, é o projeto do São Lourenço, que é a Schneider, que eles buscam água a 80 quilômetros de São Paulo para trazer até aqui. Então, a escassez de água é um problema. E também tem a parte de reuso, né, que eu vou falar mais para frente, mas a gente tem casos no Brasil já. Custo de energia, sempre crítico. Eu vou falar um pouco mais para frente, é um custo que sempre pesa muito no PEX, é muito importante isso. Outro ponto, é envelhecimento de força de trabalho. Eu falava isso, mas eu não via tanto isso acontecer. E agora eu comecei a ver, por exemplo, principalmente na Sabesp, muita gente envelhecendo e o cara era o único que sabia mexer no CLP tal, era o único que sabia mexer no supervisório tal, o cara era o único que conhecia as plantas e eles estão saindo. E os caras que estão entrando não têm a mesma bagagem, não têm o mesmo conhecimento que o pessoal antigo. Então isso aqui é uma coisa crítica para eles. Impacto ambiental, isso é claro, né? Principalmente a parte de esgoto. Hoje cada vez tem que atender índices melhores, cada vez mais. Se algo acontece, uma espuma no rio, alguma coisa, sai em jornal, na mídia, que esse já é o item de baixo, que é a maior conscientização pública, então rapidamente já está no Facebook, no WhatsApp e outras mídias sociais. Outro ponto importante é novas fontes de água de reciclar e reusar. No Brasil, a gente já tem algumas estações de reuso, não são muitas, mas já é realidade. O principal caso deles é o Aquapolo, que também é Schneider de automação, com uma produção
média aí de 400 litros por segundo. Então já é uma estação considerável, abastece todo o polo petroquímico do Capoava. Então isso aqui já é realidade, já existe outra estação de reuso em Campinas, tem um projeto de uma nova saindo em São Paulo, que está meio parado, mas isso aqui cada vez mais é realidade. E a gente já escutou de alguns projetos de dessalinização no Nordeste. Então já estão começando a ser estudados, ou já estão começando a ser cotados projetos de reciclar água, reusar ou tirar o sal dela. Né? E cada vez está ficando mais crítico a parte de infraestrutura e segurança cibernética. Aí a gente pode separar um pouco o nível das empresas, mas principalmente empresas privadas que têm ações na Bolsa de Valores, ela se preocupa muito com a infraestrutura e segurança cibernética. As outras, nem tanto. Mas as empresas que têm dados, têm ações em Bolsa de Valores, isso é muito crítico. Cada vez mais a gente tem reuniões sobre esse assunto, mostrando o que a gente tem de infraestrutura, como que é feito, homologações, procedimentos e etc. Voltando a falar do OPEX, isso aqui também é muito importante, sempre que vocês forem falar com o cliente, eu ter isso aqui em mente. O OPEX da empresa de saneamento, 35% mais ou menos é funcionário, mais ou menos outro 1/3, em torno de 33%, é energia, e o resto é químicos, manutenção e outros. Você pode ver que manutenção não é o que mais pega, químicos pesa muito mais. Então, primeiro ponto é funcionários, energia e produtos químicos. Aí é os principais gastos dele. E um outro cenário interessante é o gráfico da direita, que a gente vê que o custo da energia, de acordo com o tempo, vem crescendo rapidamente, o custo de produtos químicos também, salários também, só que o preço da água eles não conseguem corrigir na mesma velocidade das outras commodities. Então, isso aqui vai gerando cada vez mais um déficit para eles, então eles têm que ser mais eficientes. E aí que abre uma grande oportunidade para a gente tornar eles mais eficientes. Falando um pouco do ciclo da água. A Schneider tem uma solução para todo o ciclo da água. Então, desde a captação da água, o tratamento, a distribuição, a parte de coleta de esgoto, tratamento de esgoto, até a parte de reuso para fechar todo o ciclo, a gente tem soluções em todo esse segmento. Hoje a gente vai focar um pouco mais nas partes de software, mas independente disso, a gente tem uma oferta ampla de controladores, remotas, rádios para telemetrias, o IoT Box para telemetria 4G, que a gente está começando a utilizar, inversores de frequência com a curva da bomba, inversores de frequência que otimizam o bombeamento pelo melhor ponto da curva da bomba. Então a gente tem uma oferta bem ampla disso, sem contar a parte de elétrica, né? E até instrumentação. Então, cada vez mais a gente vê um movimento das principais empresas de saneamentos para a digitalização, que é conectividade, mobilidade, nuvem, fazer a parte de análises e principalmente integrar TI com OT. Então, cada vez mais eles têm equipamentos conectados, então há uma necessidade cada vez mais de uma convergência da IT e OT para eles trazerem uma otimização. Então, a gente já vê várias empresas de saneamento buscando software de modelagem hidráulica online, software de perdas, que você precisa de dados de automação, como pressões, vazões e outras coisas. Você precisa de dados de software comerciais para saber consumo. Você precisa de dados de SAP e outras fontes de ferramenta, dependendo do tipo de software que a gente está falando. Então, hoje já é uma realidade essa convergência entre IT e OT. Muitas empresas de saneamento já chegaram e falaram: eu não consigo mais reduzir minha perda trabalhando só em automação. Eu escutei isso, por exemplo, da Sanasa. Eles falaram: onde eu tinha para pôr inversor, eu já coloquei, onde eu tinha para pôr automação, eu já coloquei, já tem escada, já tem CLP. Eu não consigo mais drasticamente reduzir minha perda. Então ele precisa ir para um nível a mais, que é começar a juntar o IT com o OT. O OT, para quem não sabe, ele chama mais a tecnologia de operação, envolve automação e operação junto. Porque a gente está acostumado com o TA, né? Tecnologia de automação. O OT nem sempre, que é o TO, né? A gente está acostumado, mas é um termo que o pessoal chama a parte de automação mais operação. Tudo que está linkado à operação. Né? Então a ideia do EcoStruxure se encaixa muito bem a essa necessidade. Então, vocês já conhecem o EcoStruxure. Ele
são algumas expertises Schneider em Build, Power, T-Machine, Plant e Grid, que vem para atender alguns mercados finais. No caso de saneamento, a gente enquadra ele como indústria. E não como infraestrutura, como muitas pessoas pensam. Por quê? Porque hoje a oferta de indústria é muito mais pesada nesse segmento do que uma oferta de infraestrutura. Então, é mais ou menos essa abordagem do EcoStruction nosso. Então, a Schneider tem um portfólio muito grande para atender esse segmento. Então, a gente tem desde equipamentos de processo para estações de tratamento, a gente tem soluções para telemetria. Hoje, em telemetria, a gente acaba utilizando muito equipamentos de baixo custo, M221, M241, com protocolo Modbus. Mas, enquanto correto, seria a gente utilizar um protocolo DNP3 e uma RTU, ou SCADA-PAC, ou um M340, ou M580 com um cartão RTU. Porque a gente consegue otimizar a comunicação. Se for uma comunicação celular ou satélite, tem um gasto menor, porque é menos dados trafegados. E a gente consegue ter um data logger nativo. Acabou a comunicação, o equipamento já grava, estabeleceu a comunicação, o equipamento envia todas as informações autônomo e automático para o SCADA, e o SCADA automaticamente já utiliza todas as informações, alimentando e preenchendo todo o gráfico, as informações necessárias. Então, não requer um desenvolvimento de rotina para data logger. Então, são protocolos mais destinados à telemetria. A gente vê muito poucas empresas utilizando esse tipo de protocolo no Brasil. Um exemplo, e um dos únicos, é a Copasa. A Copasa hoje usa o IEC 101 e a gente vem trabalhando para tentar utilizar o DNP3 lá com eles. A gente também atende no IEC 101, caso necessite, ou no 104. E hoje tem ofertas também para machine, para complementar o segmento. Às vezes tem máquina secadora, de load e outras coisas. E também estamos vindo com algumas ofertas de Sigfox e LoRa com a linha Telemecanique, onde a gente vai poder ter instrumentações, sensores de pressões remotos comunicando em LoRa e Sigfox. Então a gente tem um portfólio muito grande, pensando na parte de campo, e isso aí sobe para a parte de controle e analíticas. A gente tem vários softwares provisórios, software historiador, de gestões de alarmes, software de perdas, de modelagem hidráulica, simulação, manutenção, otimização, gestão de energia. Então, a gente tem um portfólio bem completo. Cabe a gente conseguir passar valores para o cliente e trabalhar com todo esse portfólio. Entrando um pouco mais na parte de sistema de supervisão. Isso aqui, acho que todo mundo já deve ter visto mais de uma vez, então eu vou passar rapidamente. Hoje a gente tem a oportunidade de ter vários sistemas de supervisão dentro de casa, dentro da Schneider, e a gente poder escolher qual melhor se adequa ao cliente e ao segmento. Então a gente tem uma situação privilegiada comparando com as outras empresas. Então a gente sabe que a gente tem desde o Indusoft, o InTouch, SciTech, ClearSCADA Oasis e o Wonder. Um supervisório muito importante lá fora em telemetria é o ClearSCADA, mas a gente acaba não atuando tanto no Brasil. Ele é muito bom quando a gente trabalha com toda a estrutura de telemetria, com SCADA-PACs, rádios, trios e outras coisas. Então isso aqui é um software que a gente acaba atuando um pouco no Brasil. O Oasis tem algumas coisas implementadas de saneamento, como SEDAI, Compesa. System Platform tem uma base muito grande também em saneamento lá fora. No Brasil, acho que a gente não tem nenhuma aplicada. A parte SciTech hoje é o supervisório que mais a gente tem aplicado em saneamento, vou comentar mais depois. InTouch, a gente também tem poucos aplicados no Brasil, por exemplo, o caso da Cezanne. Indusoft, a gente também tem aplicações de saneamento, mas são mais DAIs e SAIs, que eu vou falar para vocês. Então, a gente vai começar pelo DAI e pelo SAI. O que é o DAI e SAI? DAI é um departamento de água e esgoto, SAI é um serviço autônomo de água e esgoto. Ambas são ligadas à estrutura municipal. A diferença é que o DAI responde diretamente aos custos da prefeitura. Então, se o prefeito falar, eu vou gastar mais em educação e menos em saneamento, ele pode. Então, ele tem uma resposta direta à prefeitura. O SAI, ele já possui... agência financeira já pré-definido e outras coisas. Então, ela consegue ter um pouco mais de autonomia do que um DAI. Então, essas são empresas que às vezes é mais complicado a gente trabalhar, porque são empresas que são muito sensitivas a preço,
gostam de soluções técnicas bem fáceis e são carentes de atendimento. Então, você tem que ter uma presença muito grande lá, um convencimento para eles, você tem um atendimento para acabar com a carência deles muito grande, e às vezes o retorno também é um pouco devagar, mas sempre dá um retorno. E são empresas que normalmente têm licitações. Então, é uma empresa que você vai ter que trabalhar lá uns 6 meses para começar a colher alguma coisa. Então, não é uma empresa que eu faço uma visita e vendo. Apesar que eles têm algumas verbas, algumas coisas para gastar a curto prazo e poder comprar com manutenção, com limite de valores. Para esses casos de empresas, a gente vai usar principalmente o Windows Porque é um supervisório muito fácil, muito barato, tem vários vídeos online. Eu não vou entrar tanto em detalhe na ferramenta aqui, eu coloquei até alguns slides, mas não é objetivo entrar tanto em detalhe na ferramenta. E atende muito bem essas empresas de saneamento. E é onde a gente tem do software instalado hoje, é SAI e DAI. Então são pequenas empresas de saneamento. Não quer dizer que o Windows Software tem uma pequena capacidade, mas hoje ele tem um preço muito interessante, e eu vou te falar que ele deve ser um dos supervisórios mais baratos do Brasil hoje. Se não for o mais barato, ele é um dos mais baratos. E dos principais do mercado, pode ter certeza que ele é o mais barato. Inclusive comparando com outros fabricantes brasileiros. Então, ele tem uma versatilidade em licença do software muito grande. Ele vai até 1 milhão de tags, para você ter uma ideia. Então não é um supervisório de pequena capacidade, mas ele atende muito bem aplicações 100, 300 tags, 4.000, 16.000. Então aí que eu acho que a gente tem que focar, pequenas aplicações, em pequenas companhias. Aqui é só mais uma imagem, mostrar que ele é fácil, amigável, semelhante a um Windows, ao Office, né? A gente tem empresas privadas ou estaduais. As empresas privadas ou estaduais já tem alguma mais de uma cidade ou um estado inteiro, ou são várias plantas espalhadas no Brasil, que é o caso das principalmente das privadas. Podemos até dar um exemplo de nome. Uma estadual, o maior estadual que tem no Brasil é a Sabesp. É praticamente, vou chutar aí, 90% do estado de São Paulo. Então, é uma região muito grande. Pegar uma privada, por exemplo, a BRK, que é a Brookfield. Hoje ela deve atender uns 12 milhões de pessoas, entendeu? Então já é uma quantidade bem grande. E ela tem concessão desde o Rio Grande do Sul até o Nordeste, interior de São Paulo, Espírito Santo, Rio e assim por diante. Então tem várias cidades espalhadas. Outra característica, possui um corporativo. Então, algumas empresas é mais fácil, outras não é tão fácil. Então, tem empresas que são mais centralizadas, com um corporativo mais centralizado, é mais fácil de trabalhar e ter um convencimento e vender valor. Ou tem outros que são distribuídas. O próprio exemplo é a Sabesp. Então, cada empresa, cada regional é uma Sabesp diferente, você tem que fazer trabalho em todas. Então, é mais uma característica dela. São sensitivos a preço, mas menos que o DAI e SAI. Gostam de soluções técnicas fáceis, mas dão preferência a soluções técnicas melhores. E são carentes de atendimento. Nesse caso, a gente acaba utilizando, principalmente como oferta, o SciTech. Tem alguns motivos de ser o SciTech. Primeiro, porque ele tem uma redundância muito boa, uma distribuição de carga e clusterização muito boa, uma robustez grande, é um supervisório de grande capacidade, acesso web, mas tem outra característica da gente usar o SciTech também, porque era o primeiro supervisório que a Schneider tinha, como Schneider mesmo, e a gente cresceu uma base em saneamento muito grande com ele. Então, estrategicamente, não faz sentido ir em outra empresa de saneamento com outra plataforma. Só se for alguma coisa muito específica, você vê alguma coisa que se enquadra em outra plataforma. Mas, em geral, o SciTech vai atender 99% dos casos. O que ele tem de interessante? Vamos explicar um por um. Primeiro que ele funciona como serviços. Então, você pode ter vários serviços, vários processos rodando numa máquina. E você pode ter múltiplos clientes. Então, você consegue fazer todas as alterações no SciTech sem parar a aplicação. Eu consigo criar tags novas, telas novas, tudo sem parar a aplicação. Então, é uma característica muito interessante por ele funcionar nesse modo. E você pode ter vários clientes acessando. Ele é cliente-servidor, a estrutura dele.
Você pode começar a distribuir a aplicação. A aplicação começou a crescer demais, com 2 cliques aqui que você tinha na aplicação antiga, você configura ela para trabalhar distribuída. Onde você pega, por exemplo, aí o server, que é a parte de comunicação com o campo, e pode jogar para uma outra máquina para executar isso. Então ele tem essa arquitetura que você consegue ir distribuindo conforme a necessidade de processamento dos dispositivos. Aqui é um outro exemplo mais distribuído ainda, que ainda coloca um computador para cada tipo de serviço. E aí o server, o device, podia quebrar em vários. E ele permite redundância disso aí. Então ele tem uma grande capacidade de redundância. Ele permite acessar I/O devices diferentes. O que significa isso? Eu posso ter um CLP. Tem várias configurações que dá, mas um exemplo mais se enquadra seriamente, se eu quiser ter uma configuração comunicando via rádio, e ele também comunicando via Ethernet, por exemplo, ou via modem 4G, quando falhar o rádio, eu quero que comunique via modem 4G. Então é muito simples fazer isso nele. Com mais 2, 3 cliques, você faz essa configuração nele. Então, sem precisar fazer script nenhum. Então, toda essa parte de serviços, comunicação, redundância e distribuir carga é muito simples no Cytect. Entendeu? E você consegue separar em clusters, organizar isso. Então, o caso que mais ocorre é esse aqui da direita, o desenho da direita. Então, eu tenho um site A, um site B e um site C. Por exemplo, uma estação de tratamento de água, uma de esgoto e mais uma de esgoto, por exemplo. E eu facilmente faço um centro de controle integrado, onde eu espelho isso aqui para todas essas aplicações. Então, eu copio esses arquivos do site A, B e C, coloco nessa máquina cliente e faço só uma tela chamando essas aplicações. Então, facilmente eu faço uma arquitetura com um centro de controle central. Que outros concorrentes, ou a maioria dos concorrentes, tem dificuldade. Eles têm que fazer outra aplicação aqui em cima, e essa aplicação comunicando com cada aplicação para baixo. Então, ele tem uma certa engenharia. Um outro ponto importante que a gente vem elaborando agora é uma integração da engenharia com a operação, usar o software dentro de todo o ciclo da planta. A gente sabe que as empresas precisam do software para a engenharia, elas precisam de software durante a operação e precisam para a gestão de ativos, para o resto da vida da planta. Por que não a gente aproveitando a vinda da Aveva ao grupo, né, e não fazer uma coisa totalmente integrada? Então, por exemplo, a Viva ela tem alguns softwares de Twin Digital, que é o GM Digital, o BIM, que é Built Model, para você construir toda a tua planta em 3D. E além de softwares assim, eles também possuem softwares de que ele é orientado ao equipamento. Então, isso é importante. Ele tem uma concepção diferente. Ele não é orientado a talho, ele é orientado a equipamento. Você não começa a construir uma aplicação com o mapa de I/Os, com a lista de entradas e saídas digitais do CLP. Você começa a construir uma aplicação baseado no fluxograma, no PNID da estação, nos equipamentos da estação e no processo. Então, e depois disso, como ele é orientado a objeto, ele já herda toda a lógica de controle, os objetos de tela, os faceplates, gráficos, links de toda essa parte, manuais, alarme, gestão de ativos, ele já leva tudo isso e ele é preparado para dar Ctrl+C e Ctrl+V. E é uma base única de dados entre controle e supervisão. Então, por que a gente não pega isso e começa a integrar ferramentas como o Twin Digital ou ferramentas de PNID com o nosso HDCS? É muito fácil, por exemplo, todo projeto de saneamento de uma estação de tratamento tem um fluxograma, um PNID. Por que a gente já não desenvolve esse fluxograma, um PNID, numa ferramenta da Aveva e já não importa isso aqui para o PES? Então, quem for desenvolver automação com o HDCS tem uma certa vantagem, porque ele vai ter muito menos trabalho, porque toda a parte de modelagem, configuração de dispositivos, interligação de PID, configurações de escala, limites de alarmes, tudo isso ele já pode puxar do PNID. Então a gente acaba sendo muito mais eficiente na parte de automação, porque a gente já pega uma estrutura pronta do PNID.
Então, e essa estrutura pronta, a gente já facilmente já replica para telas, onde o usuário só vai ter que desenhar o resto da tela, não os equipamentos já vêm todos prontos, ele tem que desenhar o tanque, o nível, as tubulações, que é simples. Já gera toda a lógica, todos os blocos em manual, todos os blocos com equipamentos, então já tem bloco de inversor, de tese, de multimedidor, de bomba, válvulas e outras coisas. E também já gera toda uma estrutura para o software baseada nessa mesma arquitetura. Se você olhar aqui, essa mesma estrutura que veio do PNID ou você fez no application do HDCS direto, já herda para a parte de alarmes e eventos da parte de supervisão do HDCS. Então fica fácil da pessoa filtrar alarmes, ver a hierarquia de alarmes, onde que está acontecendo, quantos alarmes tem ativos por cada equipamento ou área. Então é uma solução muito mais integrada. E sempre lembrando que o HDCS ele tem uma vantagem para a gente diagnosticar problemas. Então, uma bomba, por exemplo, não está ligando, eu quero ver alguma informação dela. Com um clique, eu chego a uma interface do HDCS, da própria tela de operação, e com outro clique eu posso acessar um PNID, onde eu posso consultar informações de projetos do equipamento, eu posso acessar a lógica online do equipamento, eu posso acessar uma página web de um inversor, por exemplo, Hotwire Process, que é um inversor dedicado para acionamento, a curva da bomba, consumo de energia, gráfico de P&D e outras coisas. Eu posso também acessar toda a parte de documentação do equipamento. Então, quando a gente começa a pensar numa arquitetura assim, a gente já tem tudo muito mais estruturado e um ganho de tempo de engenharia muito grande. E fora toda a rastreabilidade de comandos, quem fez, quando resetou, quando mudou um set point. Então, a vantagem de usar um HDCS, mesmo que uma apresentação, mesmo que uma aplicação não seja feita por uma empresa com um grande conhecimento, o software sai muito bem estruturado, porque ele já te traz muita coisa pronta. Outro ponto importante quando a gente começa a trabalhar em saneamento é na parte do Situation Awareness, que é a conscientização situacional. Ficar mais fácil de eu entender o sistema, de operar o sistema, de detectar falhas. Eu sair daquelas telas todas coloridas, ir para uma tela e sair da operação em cima do fluxograma e começar a operar por indicadores de performance, começar a operar. Daí do indicadores de performance eu posso ir para outros indicadores mais específicos ou para o fluxograma e daí para o alarmes. Então criar toda uma hierarquia, isso aí segue algumas normas da ISA, em questão de hierarquia, em questão de eficiência operacional, por exemplo a ISA 101. Então isso aqui já são bibliotecas nativas hoje no Cytect, nativas no System Platform, e no HDCS nosso já estará sendo lançado em setembro. Então a biblioteca já está em desenvolvimento, em setembro será lançado. Então já é uma coisa que a gente já pode começar a divulgar e usar. Qual que é a ideia disso? Se eu falar para vocês que a vazão está 234 da minha estação, isso está bom, está ruim? É melhor todo mundo sair correndo que vai explodir a estação? Como é que está isso? Eu não sei te falar. Talvez um operador com 10 anos de empresa, com alguns anos de empresa, ele tem um know-how muito grande do processo. Mas se for um operador novo, uma pessoa que está olhando o sistema pela primeira vez, não consegue ter esse know-how. Mas se eu mostro a informação nessa maneira, então, o que significa isso? A minha vazão está 234, é a mesma informação dessa do lado, só que eu vejo o range de operação ideal nesse cinza mais escuro, nesse quadradinho. Então eu sei que está dentro do range de operação normal, mas já está chegando perto do limite. E consigo ver que tem um nível de alarme aqui e o range máximo lá em cima e o mínimo lá embaixo. Então eu já sei que está operando dentro do normal. Então eu já começo a ter uma noção do que está acontecendo. O mesmo ocorre quando eu tenho projeção. Eu tenho a mesma ideia da compressão, mas eu consigo saber que ele vem aumentando. Está dentro do normal, mas vem aumentando. Então eu tenho que começar a ter atenção, porque pode ser crítico. Outro ponto importante, a parte do historiador. Isso também é sempre crítico em saneamento. Eu até coloquei um exemplo de tabela. Muitas empresas acabam às vezes usando um SCADA brasileiro que o pessoal fala que tem historiador embutido nele. O que ele faz? Você define um tempo e a cada X segundos ele joga para um SQL.
O que acontece? O pessoal quer baixar custo, coloca um SQL Express. Então, é normalmente isso que acontece. Então, se a gente tiver 5.000 tags, não vamos nem pegar mais, 5.000 tags gravando a cada 1 segundo, vai ser 5.000 tags por segundo. Cada 1 minuto, 300 mil. Cada 1 hora, 18 milhões. Cada 24 horas, 432 milhões. Cada 30 dias, quase 13 trilhões. Um ano, 155. Agora, mudando para bytes, sendo que ocupa 8 bytes para armazenar um dado, seria, eu já me perdi nas casas de zero, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 trilhão, aí já perdi aqui, é um número muito grande, 1 tera, aqui acho que é 1 tera, né? 1 terabyte. Se eu falar em 20 anos, vão ser 25 terabytes, isso aí para 5.000 tags. A gente sabe que empresas estaduais e privadas são muito maiores que 5.000 tags. A gente tem uma aplicação na Compesa que um servidor tem 100.000 tags. Entendeu? Então, falar que uma empresa vai armazenar só 5.000 tags é muito pouca coisa. E outro ponto, a empresa nunca quer armazenar por 1 ou 2 meses, ela quer armazenar durante uma concessão inteira, principalmente empresas privadas que o contrato são de 15, 20, 30 anos. Então, eles querem ter os dados para poder provar e se defender de qualquer coisa durante 20, 30 anos de serviço. Então, a gente vê que se gravar um a cada 1 segundo é inviável. Eu dei o exemplo do SCADA brasileiro. Eles começam a gravar no SQL Express. Isso aqui, com 5.000 tags, em 6 meses o SQL Express já não aguenta mais. Então, aquele grande historiador que tem no SCADA dura 6 meses. Então, eles têm que falar que o SCADA faz historiador não é bem verdade. O SCADA salva dados no banco de dados. Isso o Indusoft faz também da mesma maneira que o concorrente. E o Cytec também faz, só que o Cytec você precisa criar uma linha de script para fazer isso. Entendeu? Então, mas não é o jeito ideal de historiar dados. Por quê? Como é que é a ideia do historiador? A ideia do historiador é você ter técnicas de compressão adequadas para você ver quais dados são necessários armazenar ou não, sem perder a informação do sistema. Então, hoje, mais ou menos, comparando uma base de dados armazenada com um historiador em relação à base de dados relacional, que é de um SQL, assim, por exemplo, gravando direto, hoje um historiador ocupa 2% de uma mesma base. Então, ele compacta muito mais informações. Só que essa compactação de informações serve para armazenar, então ele é muito mais eficiente, mas também serve na velocidade de consulta, criar gráficos e outras coisas. Então, quanto menos dados tiver para você consultar e você consiga trazer o mesmo tipo de informação, você vai ter uma eficiência muito grande. Então, aqui são exemplos de historiadores nossos. Então, a gente tem o Understory, tem o Insight na nuvem. E tem o EDNA, mas os mais comuns que a gente usa no saneamento pode ser o Insight ou o Understory. Dentro do Understory ele também tem um cliente Insight, só que ele é local na máquina. Então você consegue ver gráficos, comparar gráficos, salvar um layout. Então fica fácil de analisar coisas, comparar coisas. Você consegue compartilhar algumas telas, algum layout pré-definido com outras pessoas. Então é muito fácil você trabalhar isso. E fora que você tem a mobilidade no celular. Então é uma outra ferramenta muito importante que a gente tem que cada vez mais divulgar nos clientes, que é a parte de gestão de dados. Outra ferramenta importante de software é o Aquis, que é um software de monitoramento e controle de pressões online. Então ele traz uma inteligência para o sistema, onde é possível ter uma noção do sistema, um controle, um entendimento de toda uma cidade. Então, como é que ele funciona? É muito difícil você falar qual que é a pressão ideal na rua da frente aqui de onde eu estou. Como é que você vai saber? Como é que você vai medir? Como é que você vai medir a pressão ideal em todas as partes da cidade? Mas se você começa a fazer isso através de software, você tem como. Então, muitas empresas de saneamento já têm o GIS, que é o Sistema de Informação Geográfica. É uma base de dados, ela é uma base de dados dimensional, não é uma base de dados tipo SQL, Oracle, é um outro tipo de base de dados, para quem não conhece. Onde já tem informações de aonde está a tubulação, onde que ela está conectada, qual que é o material, qual que é o diâmetro, coordenada X, Y, Z e outras coisas. Então, a gente consegue incorporar essas
essa base de dados para o nosso software, que você já ganha um tempo para não precisar criar do zero. Então o cliente já tem isso pronto, você importa tudo isso aí. E a gente consegue fazer um link dessa nossa plataforma com a parte de automação, com SCADA, para pegar dados em tempo reais de booster, reservatórios, vazões e níveis, para poder simular esses dados e ter o dado calculado matematicamente para toda a cidade. E quando você tem essa maquete pronta na tua mão, fica muito mais fácil para você entender o comportamento da cidade, simular, detectar perdas de cargas, ver que precisa criar uma tubulação nova, um bairro novo, saber qual é o comportamento, saber o lugar, definir manutenções. Por exemplo, esse aqui, 28 MCAs e 29 MCAs são dados do SCADA, mas aqui eu consigo ver ao decorrer do tempo passado como é que se comportou a pressão em toda a minha cidade e consigo ver outros pontos que não estão no SCADA. Que eu não tenho instrumentação, não tenho automação para me trazer essa informação. Então, através da análise matemática do modelo, em cima do modelo, eu consigo trazer essas informações. Então, uma realidade aumentada do meu sistema. E eu consigo até definir qual que é o melhor horário para fazer uma manutenção. Vou ter que fazer manutenção naquele sistema, qual que é o melhor horário para parar, que eu vou ter maior pressão, e como é que vai ficar isso depois de 14 horas. Então, é um sistema muito importante. Eu fui em grandes companhias de saneamento, que são uma das principais, e o pessoal imprimindo carta de nível e pintando com caneta marca-texto para ver cota e outras coisas, só para você ter uma ideia. O cara clicaria aqui com 2, 3 cliques aqui, ele já faria isso aí pintado automaticamente no sistema, assim, com cores, conforme o relevo. Então, essa é uma plataforma muito mais didática e esse software serve para ver tubulações, dimensionamentos, está corretamente dimensionado, onde que eu tenho uma perda de carga muito grande, onde eu devo mudar minha tubulação, trocar ou fazer uma outra tubulação em paralelo. Então ele é muito importante porque você trabalha no core da empresa, que é no cano dele, no tubo, onde que vai ter, se está adequado, não está, onde estão as perdas e assim por diante. Fora que ele também tem os algoritmos de otimização para controle de pressão, para bombeamento. Por exemplo, por que eu vou ter um ou dois set points? Por exemplo, esse exemplo aqui amarelo tem 2, essa linha amarela. Então, das 6 da manhã às 8 da noite, eu tenho um set point de pressão maior do que do noturno. Então, a pressão diurna é maior que a noturna. Por quê? Porque o consumo de água durante o dia é maior do que durante a noite. Isso é lógico. Então, a pressão na rede tem que ser maior para aguentar essa demanda. Mas por que eu preciso ter essa pressão igual todos os dias do ano? Não tem dia que é mais quente, um dia que é mais frio, um dia que está chovendo, um dia que é feriado e o pessoal foi para a praia, ou vice-versa. Se for uma cidade do litoral, litorânea, o pessoal veio para lá. Então, o set point deveria ser dinâmico, com essa linha vermelha. Então, é isso que esse software faz, o Aquos. Ele consegue calcular um set point para cada instante da tua necessidade. Então, isso aqui terá uma eficiência energética muito alta, porque a pressão na distribuição de água é o bombeamento. Se eu diminuo a pressão, estou bombeando menos, estou gastando menos energia. Se eu tenho um furo na tubulação, está vazando menos água porque a pressão está menor, então diminui as perdas também. Então é uma solução muito interessante. Outra coisa que é muito solicitada para a gente é acesso remoto. Os clientes querem ter mobilidade e acessar remotamente as aplicações. No celular, no tablet, no computador. Então, eles querem ter o acesso a essas informações. Então, hoje a gente consegue atender isso facilmente com as nossas ofertas de escada, historiador, assim por diante. Então, é mais uma coisa que a gente tem que trabalhar muito nas nossas soluções. E a gente tem até aí nas soluções, em HTML5, onde a nossa ferramenta já tem uma arquitetura com uma DMZ e um sistema de segurança. Caso o cliente não tenha nada de segurança nele, a gente consegue até criar com uma própria ferramenta nossa, que é o Anywhere. Um outro exemplo que a gente pode se aplicar é a realidade aumentada. Até coloquei aqui um case de realidade aumentada. Deixa eu tentar dar um play aqui. Onde o operador aponta o tablet e consegue ver as informações
sobre a planta, sobre o processo, VPH, vazão, qualidade. Então, aqui fica fácil. E agora vocês podem ver até que o operador vai conseguir ver informações embaixo do tanque. Eu não sei como tirar o áudio, mas ele vai ver informações embaixo do tanque. Então, sem precisar se deslocar, ele consegue ver a abertura da válvula, pH, turbidez, fluxo. Entendeu? Então, é uma outra ferramenta muito simples que a gente pode vender em conjunto com qualquer outro equipamento ou software Schneider e ter até um diferencial. Então, através da realidade aumentada, a pessoa consegue consultar. Se a gente pensar na divisão do Schneider, a parte de realidade aumentada não está na linha de softwares, sim na linha de HMs. Mas isso não impede de qualquer software nosso utilizar essa realidade aumentada e interagir com ele. Entendeu? Então pode ser um diferencial para a gente trabalhar software sim. A minha apresentação era só isso.